Vamos começar com Romanos capítulo 7, versículo 1. É muito interessante. Há aqui uma chave. Já falamos sobre isso antes, mas como é importante entender isso? Diz o seguinte. É uma analogia tirada do casamento. Diz: acaso ignorais, irmãos, pois falou com os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que este vive? Uma comunidade em Roma que era ignorante. Isto é, eram ignorantes quanto ao significado da morte de Jesus Cristo. Por isso, porque estavam neste estado de ignorância, Paulo diz-lhes: não sabeis que a lei rege o homem enquanto vive? Enquanto está vivo. Mas se um homem morre, a lei não pode tratar com um homem morto. É por isso que quando Paulo diz morrestes com Cristo, ou como ele diz na segunda carta aos Coríntios 5, versículo 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Por outras palavras, também nos é dada uma posição de mortos. Portanto, se estamos mortos, então a lei não pode ter domínio sobre nós. Muitas vezes, quando ouço a imprensa ou as pessoas a zombarem de mim, digo: como te atreves a dizer que não há pecado? Não é que não haja pecado, há pecado em ti, mas não em nós, porque estamos mortos para a lei. E o poder da lei, o poder do pecado está na lei. Por isso, se eu estou morto para a lei, o pecado está morto para mim, mas não para ti e também não para a imprensa, porque eles não entendem. Não entendem porque é que dizemos que não há pecado. Claro que para nós não há pecado. Embora compreendamos que este corpo que temos é um corpo de pecado, mas é o corpo e eu não sou o corpo, sou o espírito que vive nesse corpo. E, como diz em Colossenses 2:11, ele já se despojou do corpo carnal e pecaminoso na circuncisão de Cristo, uma circuncisão entre a minha carne e o meu espírito, para que o que acontece na minha carne não invalide a minha posição de perfeição no espírito. Queres que eu repita, abençoado? A circuncisão de Cristo em nós significa que, embora este seja um corpo pecaminoso, ou seja, um corpo de pecado, o que a morte de Jesus Cristo fez foi uma circuncisão, um corte para que o que acontece no meu corpo físico não afete, não invalide o que aconteceu no meu espírito, a perfeição que Cristo me deu. Mas, quando falamos de Roma, estamos a falar de uma comunidade ignorante. É por isso que Paulo lhes diz: acaso ignorais? Como é que é possível ignorarem que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é como um noivo para a igreja? É por isso que no Apocalipse ele diz, falando das bodas do Cordeiro. E depois, quando Cristo morre, é quando se realizam as bodas do Cordeiro. A igreja está casada, mas com outro, com aquele que ressuscitou. Esta ignorância durante 2000 anos provocou uma apostasia da verdadeira fé cristã.